Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no WB Podcast, o canal de entretenimento e conhecimentos bíblicos. Hoje temos a presença ilustre de um amigo, de um companheiro de ministério. Veio fazer e abrilhantar aqui conosco hoje esse podcast. Olá, Eduardo, tudo bem com você? Olá, Wellington, tudo bem? Olá, ouvintes que estão aí. Hoje é um programa maravilhoso dos demais que já teve, mas esse vai ser top. É isso aí, Eduardo. Maravilha. WB Podcast nas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Segue a gente nas nossas mídias sociais. Todas as semanas temos vídeo novo no canal. Então, queremos agradecer a Deus por esse programa. Queremos agradecer você, ouvinte. Hoje está conosco, como já disse, um pastor amigo nosso de ministério. E temos a honra de apresentar Pastor Emerson. Pastor Emerson, seja bem-vindo, a casa é sua. Maravilha, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos nesse programa, mais um programa edição do WB Podcast, né? E é uma honra estar aqui com o irmão Wellington, o irmão Eduardo. Que Deus possa continuar abençoando e honrando esse magnífico trabalho para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor Emerson, o senhor mora há quanto tempo nos Estados Unidos? 1 ano e 3 meses nós estamos na América, né? 1 ano e 3 meses, Já para a tem glória isso de tudo? Deus, isso tudo passa muito rápido e parece que foi ontem que nós chegamos na América. Já estamos dando continuidade e eu creio que dias melhores virão. É isso aí, pastor Emerson. Tem que sonhar, né? Tem que Os sonhar. Estados Unidos é um país bom, a gente precisa sonhar. E o senhor tem feito um trabalho de evangelismo, um trabalho na Casa de Deus ali com a pregação da palavra, e a igreja tem recebido ali na Igreja Assembleia de Deus Comademate aqui na Main Street. Como o senhor vê o andamento do ministério? Como o senhor sentiu a sua chegada aqui em Bridgeport? Magnífico frisar que como é bom estarmos vivendo no Salmo 133, ao quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E a gente foi bem acolhido pela comunidade, pelos irmãos, né? Um ministério firme, um ministério sadio, que é a Comademate. E eu glorifico a Deus pelo corpo de obreiro hoje que a Comademate tem em Bridgeport, Estados Unidos. Glória a Deus. Pastor Emerson, o senhor é do ministério, né? Do nosso ministério, a Comademate. O senhor veio do Brasil trabalhando há mais de quantos anos no Evangelho? Nós somos filiados na convenção, na Comademate, a Convenção dos Ministros do Estado de Mato Grosso, e também na CGADB. E 20 anos na obra, evangelizando, ganhando almas para o reino de Deus. E isso é magnífico, porque faz parte da vida do obreiro. São 20 anos de ministério, 20 anos de trabalho prestado para o reino de Deus. Para a honra e glória do Senhor, né, pastor? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E temos a vontade de dar continuidade nesse trabalho aqui na América, de evangelismo pessoal, visita. E isso é magnífico na vida do cristão. Glória a Deus. Aqui na América somos sedentes, velho. Temos sede, né, Eduardo? Temos sede de trabalhar mesmo. Acho que o povo aqui não está acostumado àquilo que a gente faz no Brasil, que é de porta em porta. Porque lá no Brasil você sai numa rua evangelizando, entregando folheto. Sim. Você sai de porta em porta. Aqui Exatamente. O povo não está acostumado desse Esse jeito. impacto, Todo mundo, esse trabalho. todo mundo também tem seus afazeres, trabalhando. Mas aqui necessita muito do evangelismo aqui. Isso é magnífico, irmão Eduardo, porque o evangelismo, conforme está na palavra, Marcos 16:15, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Então isso é um ídolo imperativo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Então nós estamos em oração para que Deus venha aprovar esse projeto futuro nessa cidade de Bridgeport, trabalho de porta a porta, trabalho de visita, de evangelismo, né, com a comunidade, com os irmãos, porque isso é prazeroso, e você desempenhar um trabalho desse. É como o Eduardo falou, no Brasil é diferente, né, você chega numa casa, você bate palma, você Toma um café, conversa, evangeliza, toma um evangeliza. cafezinho, então você é bem acolhido. Então o ritmo da América é diferente. É bem Mas diferente. eu creio que o Senhor Deus vai abrindo porta e nós vamos interagindo com o povo e o nome do Senhor venha sendo glorificado a cada dia. É isso aí, pastor Aqui na Emerson. América, Elton, se você já percebeu, o pastor Emerson também, o pessoal fica com folheto. O evangelismo mais aqui é com folheto. Você vê nas padarias. Nos comércios em geral, né, o Eduardo? evangelista Fábio, que ele faz esse projeto aí Evangelismo também. de rua, né? Evangelismo de rua. Então o pessoal fica mais com cartaz escrito.
Então, no Brasil, a gente tem aquele som, aquele calor, né? Diferente, né? É diferente, Os Estados Unidos é bem diferente. É bem diferente, muda tudo, muda o ritmo do trabalho, não é verdade? E as pessoas são muito ocupadas, mas Deus tem uma estratégia para tudo. Para tudo. Para nós trabalharmos na obra dele. Então, Isso aí. é magnífico. Deus é o maior estrategista para direcionar o seu povo. Sim. Deu estratégia a Moisés ali no deserto. Exato. Deu estratégia a Josué e está dando estratégia para nós hoje. Isso é maravilhoso, né? Então Deus, ele cria meios. É isso aí, pastor. Deus, ele cria meios. Então isso é maravilhoso. E eu creio que coisas melhores na obra de Deus vão fluir. Aleluia, aleluia. Pastor Emerson, o senhor é um pastor aprovado no ministério, já foi provado, aprovado e ainda continua na obra de Deus. Ali no Brasil, qual foi a região que o senhor pregou mais por todo o Brasil? Eu trabalhei na obra missionária, Evangelista Wellington, no Vale do Araguaia. Então a gente andamos muito no Brasil, no Mato Grosso, né, e fizemos uma obra para Deus. No Vale do Araguaia, em várias cidades, nós ganhamos muitas almas para o reino de Cristo. Alcançamos muitas aldeias indígenas, né, algumas etnias indígenas, Chavante, e isso é magnífico. Glória a Deus. Você levar, conforme diz a palavra de Deus aos povos, línguas e nações. Então, nós temos um Brasil carente hoje e precisa de homens e mulheres disponíveis, né, que sejam servos, que Deus possa capacitar para levar. Que tenha temor e tenha coragem, né, pastor? Isso faz parte. Porque se não tiver coragem para trabalhar na obra do Senhor, é difícil, é complicado. Difícil. Ali no Araguaia tem índio, essas coisas? Nós temos em torno de 180, 200 ou até mais aldeias de índios, né? Já pregou em aldeias, assim? Em várias aldeias, para a glória de Deus. Então isso é magnífico. Fiz um trabalho brilhante em Nova Chavantina, a 150 km de Barra do Garça, 750 km da capital do estado de Mato Grosso, que é Cuiabá, e em algumas cidades, em algumas aldeias, né? Aldeia São Marcos, aldeia São Lucas, e outras aldeias, enfim. Como é que nós recebem essa... Sempre tem um guia que nos leva até a aldeia, entendeu, irmão Eduardo? Então isso é magnífico, porque tem uns guias que nos levam até a aldeia, e hoje lá nós temos um companheiro em Campinápolis, fica 780 quilômetros da capital de Cuiabá, pastor Maurício Lino de Arruda, que faz um trabalho brilhante de evangelismo com os índios. Então hoje nós temos filhos na fé ali, que são presbíteros, diáconos, temos uma congregação indígenas, Chavante. Então isso é magnífico, ver os índios se renderem a Cristo, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, né? Glória a Deus. Isso é brilhante, porque Deus, através dos homens a qual Deus tem confiado, tem levado a palavra às aldeias de índios, hoje no Xingu, na Grande Amazonas. Então isso é maravilhoso, gratificante. Pregar naquela região é muito difícil, né, pastor Emerson? Muitas vezes à noite de barco e sem o equipamento de alta potência. Eu vejo a precariedade que tem de pregar, mas o homem que é chamado, o homem que é escolhido, ele não importa a dificuldade, ele enfrenta mesmo. Esforço, né? Ele não põe dificuldade, ele tem esforços. Isso é magnífico, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, o apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, escreve que, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo. Então, como embaixadores de Cristo, nós temos essa incumbência de levar o evangelho a toda criatura, né? Conforme Marcos escreve 16, 15. Então o que acontece? Eu acabei de dizer aqui que Deus abre meios. Deus nos dá oportunidade para influenciar vidas. E eu me lembro que eu fui pastor de Nova Chavantina, congregação, eu tinha um trabalho por nome de Porão do Milagre nas segundas-feiras. E um dia chegou um índio com a esposa dele estava cometida de um câncer, e aquele índio, ele chegou desesperado. O Sererê, o cacique de uma etnia indígena da São Marcos, e ele pediu ajuda, né? Pediu apoio. E ele ficou sabendo que o Deus dos crentes, né, opera milagre, irmão Eduardo, irmão Hélio. Então o que acontece? Ele chegou com a esposa numa cadeira de fio, estava muito doente, nós oramos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a esposa dele foi curada, irmãos, do câncer. E hoje nós temos uma congregação dentro ali da aldeia São Marcos, e vários cristãos para a glória de Deus. Aleluia. Temos diáconos, presbíteros, então isso é magnífico. Então Deus, ele cria recursos, cria meios para nós evangelizarmos, né, esse povo. E hoje nós temos muitos países carentes, como os irmãos sabem, e isso é magnífico, pregar o evangelho. É bom trabalhar para o Senhor, né, pastor? É bom trabalhar, é gratificante. Para o Senhor Jesus, dedicar a vida à obra de Deus. Wellington, o que eu vejo ele falando aí é o seguinte: esse é um calor do Brasil, né? De
evangelizar, de pregar. Você chega aqui, você dá um choque. É o frio. Aqui tá abaixo de 6, 7. É o calor. É mesmo quando pegar o calor, dá um choque. Um choque térmico, pastor, porque a gente aqui tem vontade. A gente chega com essa sede do Brasil, de fazer evangelismo, isso e aquilo. Aí você pega uma cultura diferente, as pessoas... Uma língua diferente. Uma língua diferente. Porque não é todo mundo que fala a nossa língua, né, pastor? Não, você leva um choque, mas é o que eu acabei de dizer. Deus tem me dado a oportunidade para anunciar o evangelho em Bridgeport, né, onde a gente passa. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho e para pedir ajuda, pedir oração, e é o momento de você evangelizar. Né, pessoa que está frustrada no seu casamento, na sua vida ministerial, empresarial. E são meios que Deus cria para que as pessoas cheguem até nós, para que nós possamos falar do amor de Cristo para eles, para que eles possam entender e se render a Cristo, né? Se converter. Conhecer Jesus de mais intermédio perto. Às vezes, de um pedido de ajuda, né, pastor? Exatamente. Às vezes está passando dificuldade, sofrendo em alguma parte da sua vida, e Deus abre o caminho, é hora de você evangelizar, irmão Eduardo. Então, nós não podemos deixar ser contagiado por essa frieza espiritual. Né? É um problema, né? É um perigo. É um perigo você ser contagiado por esse... É o que vem afetando aí. Esse afeto, né, que muitos se dizem, eu estou frio na fé, eu não estou congregando mais, então você tem que estar forte, buscando a Deus, orando, consagrando a sua vida, para que você possa impactar vidas através do poder da palavra. Glória a Deus. É isso aí, pastor Emerson. Os Estados Unidos têm ensinado muito, eu tenho aprendido muito com os Estados Unidos, que quando você menos espera que você terá a oportunidade de evangelizar, alguém vai procurar você para pedir uma oração e aí você ministra a palavra. Positivo. A palavra de Deus tem que ser pregada a tempo, fora de tempo. Não importa a língua, não sabe falar a língua. Hoje eu fico feliz, tem o Google Tradutor. Eu tenho visto as pessoas usando o Google Tradutor aí, falando. Isso é magnífico. Eduardo, eu surpreendi com ele quando eu cheguei no lugar com ele. E ele botou o Google Tradutor, falou e transferiu para o americano. Hoje tem meios e tem caminhos para a pessoa pregar o Senhor Jesus. Pregar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. Deus, ele nos deu esses meios de comunicação magníficos e hoje nós estamos aqui no podcast, né? Então isso é magnífico. Isso é interessante. É interessantíssimo. Então hoje ficou fácil comunicar com as nações, com povos, com as línguas. Antigamente, para você comunicar com o índio ou com uma pessoa estrangeira era difícil. Hoje tinha que ter um guia. Tinha que ter um guia, tinha que ter um intérprete. O tradutor, né? O tradutor. Às vezes tem isso nas igrejas aqui. Tem, os intérpretes, né? Então isso é importante. Então, o povo está ouvindo a palavra. Isso é muito importante, irmão Eduardo. A palavra de Deus não pode deixar de ser pregada. Não pode deixar de ser anunciada, não pode deixar de ser pregada. Então, vamos continuar anunciando. Como você estava dizendo aí, Deus me deu várias oportunidades de evangelizar várias pessoas já na América, né? Já ganhamos pessoas para Cristo. Então isso é magnífico. Já aconselhou muitos. Já aconselhamos muitas pessoas. Então isso é gratificante você fazer algo para Deus. Sair das quatro paredes. Né? Porque ministério não é você ficar só dentro de quatro paredes, pastorear dentro de quatro paredes. Tem que sair, você tem que buscar a ovelha. Né? Nós temos o exemplo da ovelha perdida. Né? Então o pastor ele tem que deixar as 99 e buscar aquela que está perdida e ir atrás dela. Ferida. Está ferida, precisa de um conselho, precisa ser curada. Precisa de um apoio espiritual. Precisa de um apoio moral e espiritual. Exatamente. Isso é importante. Pastor Emerson, qual foi a primeira igreja que o senhor fala assim, eu pastoreei essa igreja no Brasil? É gratificante lembrar, a gente fica muito emocionado que quando eu fui para a obra de Deus em 2006, o Senhor Deus falou comigo que estava me separando para a obra, para pastorear. Então eu levei um choque, né? A gente estava trabalhando no trabalho secular do dia a dia e Deus falou comigo. Eu fui ministrar em uma festividade de jovem na cidade por nome de Água Boa e nessa cidade Deus confirmou a minha chamada para o ministério. E naquela noite Deus salvou vários jovens, várias almas e batizou vários com o Espírito Santo. E ali Deus confirmou meu ministério quando eu vim para a cidade de Nova Chavantina, fui auxiliar um pastor, que foi um anfitrião do meu ministério. Nova Chavantina. Nova Chavantina, Mato Grosso, Vale do Araguaia. E ali, para a glória de Deus, eu fui auxiliar aquele pastor e logo fui dirigente de uma congregação em um dos maiores bairros da cidade. E ali Deus fez coisas extraordinárias. Glória a Deus. Muitas almas foram salvas, muitos batismos com o Espírito Santo. A igreja cresceu extraordinariamente e Deus me surpreendeu. Acendeu aquela chama no meu coração. E aí nós não paramos mais, né?
sempre evangelizando nas ruas em Cuiabá, na cidade. Então, por onde a gente passou, nós sempre fizemos um trabalho extraordinário de evangelismo, irmão Eduardo. Porque o evangelismo é essencial para o crescimento da igreja. Não é só você ganhar almas, você tem que ganhar almas e cuidar, né, apacentar. Então, isso é magnífico. Você está interagindo na obra de Deus. Glória a Deus. E saber a necessidade das suas ovelhas. É isso aí. Então, essa igreja em Nova Chavantina marcou meu ministério, sabe? Marcou meu ministério. E até hoje, muitos irmãos ali oram para nós voltarmos para aquela cidade. Nós temos muita afinidade com os irmãos. Então, isso é gratificante, né? Sempre Deus deixa um marco no seu ministério para que você vai avante, você prossiga no ministério para a glória de Deus. E a esposa Glória do senhor, a a irmã Jesus. Elaine, também é uma bênção de Deus aí com as irmãs. Todo mundo gosta dela aí. É uma benção. Faz um trabalho bom, né, Sim, irmã Elaine, faz. com as Uma irmãs. boa cozinheira, hein? É uma mulher de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Minha esposa, o Eduardo falou, é uma boa cozinheira. Eu tenho 25 anos de casado, 28 anos que eu conheço a minha esposa. Eu nunca reclamei de uma alimentação que ela pôs na mesa para a glória de Deus. Então, é uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher de oração, Sim. uma mulher vigilante, né? Porque a mulher do obreiro tem que ser uma mulher dinâmica, vigilante, uma mulher de oração. Então, tem as qualidades da mulher virtuosa. Glorifica a Deus por isso. Amém, glória a Deus. O senhor tem a sua Késia não, Keren, né? Como é que ela chama? Keren Cristina. Keren Cristina, só ela de filha. Só ela de filha, irmão Wellington. É uma história A filha da promessa. gratificante, porque quando nós estávamos na obra em Nova Chavantina, Deus tinha falado comigo e feito uma promessa que nos daria um filho. Eu estava orando uma certa feita na madrugada, das 2h30 para 4h da manhã, e Deus me mostrou uma criança. Eu estava orando e eu vi uma criança, quando correu, Deus me deu uma visão. Deus falou que nos daria um filho. E passaram-se 18 anos, né? 18 anos de casado. E Deus nos agraciou, abriu a madre da minha esposa, nos deu uma linda bebê, que hoje é a Keren Cristina, está com 8 anos de idade, fui pai aos 41 anos. Então isso é gratificante. Deus mudou a nossa história, a nossa vida. Glória a Deus. Quando o filho entra na vida da gente, tudo muda, né, pastor? E não deixando lembrar que Deus ele faz as coisas corretas, faz as coisas perfeitas. A Keren é uma grande evangelista. A Keren gosta de evangelizar de porta a porta. Inteligentíssima, Keren. Eduardo, se dá um panfleto na mão dela, sai nas portas evangelizando. Então ela gosta de evangelizar. E Deus tinha falado conosco há alguns anos atrás que nos traria para a América, né? E a última cidade que nós pastoreamos foi em Itaberaí, estado de Goiás, fica a 80 quilômetros de Goiânia. E Deus ali nos trouxe para a capital novamente. Ficamos ali, fizemos uma obra, um período de 7 meses para Deus. Pegamos uma igreja que estava fechada, não tinha ninguém congregando, e nós corremos atrás do povo. E com 7 meses, Deus nos deu quase 50 almas para a glória de Deus. Então isso é gratificante. Então a Keren é uma filha da promessa, gosta de louvar, gosta de evangelizar, gosta de fazer a obra, gosta de culto de evangelismo. E eu creio que Deus tem grandes coisas fazendo na vida da Keren Cristina. Deus é bom e poderoso e fará grandes obras. Filhos, o senhor como pastor, a sua esposa já é uma mulher sábia dentro do lado da igreja. Como criar um filho dentro permanecer no caminho do Senhor? O que o senhor diz aí pra gente? A Bíblia diz em Provérbios que nós temos que ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não desviar do caminho do Senhor. Então é gratificante, irmão Eduardo, irmão Hélio, que você criar os seus filhos nos preceitos do Senhor, né? Cuidar deles. Sabemos, pois, que quando nós implantamos a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que ela deve andar, ela vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Sabemos que tem os obstáculos da vida. Estamos vivendo em pleno século XXI que... Internet. Muitas influências. Acabou de dizer, os meios comunicativos, né? Hoje a internet e muitas coisas. Então nós temos que estar sempre atentos com os nossos filhos para que eles não venham se contaminar com certas coisas que venham a prejudicar a sua vida espiritual e o seu crescimento na presença de Deus, né? A Bíblia diz em Josué, livro de Josué, que a mãe de Josué ensinava a ele. Então Josué aprendeu a Torá, né? Aprendeu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então a mãe dele tinha a obrigação de ensinar, levar ele para o tabernáculo, levar ele para a sinagoga para aprender a palavra de Deus. Então a criança precisa aprender e nós temos que zelar dos nossos filhos. Estamos no caminho do Senhor, estamos servindo a Deus e sabemos que nós vamos ter muitos obstáculos pela frente, mas Deus é contigo. Deus nos dará a vitória. Então, parece que quando o filho dele nasce, ele tem uma como é que eu digo aí?
uma carta, tipo um livro. Uma Torá. Uma Torá. A Torá, que é amarrado aprende até... Até quantos anos? Acho que até 12 anos. Tem que Exato. Ele decorar, né? Dos 4 anos até os 12 anos, ele tem que decorar a Torá do Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os capítulos, versículos de có e salteado. Então Josué se tornou um grande líder, um grande sucessor de Moisés, porque foi bem ensinado. Foi bem instruído, bem né? instruído, não é verdade? Então isso é gratificante, né? Gratificante ensinar a criança os preceitos de Deus. Pastor Emerson, hoje no ministério, hoje na igreja, qual é a maior dificuldade de lidar com pessoas na igreja? Irmão Hélio, nós observamos que cada pessoa tem uma personalidade, certo? Cada pessoa tem um modo de viver. Ela tem o seu estilo de vida, ela tem o seu modo de viver. Mas quando nós estamos na presença de Deus, sabemos que o pastor ele tem que saber lidar com cada ser humano que chega na igreja, com cada vida que chega na igreja. Porque a igreja é um hospital e chega pessoas de várias formas. Pessoas chegam machucadas, vários problemas, vão ali para ouvir a palavra, para ser curada, para sair dali sadia. Na verdade, então, nós temos que saber lidar com... Saber o que nós falamos, permanecer em vigilância. Porque os cultos na igreja, a pessoa entra ali para adorar a Deus, atrás de uma palavra de conforto. Esse é o objetivo. Então, nós temos que vigiar quando nós ministramos a palavra de Deus ou direcionamos uma palavra para alguém. Então, sabemos que nós estamos ali na frente da igreja, ou seja, o pastor da igreja é para apacentar ovelhas, né? Para curar as feridas, para tirar os carrapichos da lã da ovelha, cuidar da ovelha. Então nós temos o exemplo de Davi. Davi era um grande pastor. Foi por isso que Davi, quando ele saía para apacentar suas ovelhas, ele tinha contato com Deus, ele dependia de Deus para tudo. Ele disse no Salmo de número 23, ele mesmo frisou que o Senhor é o meu pastor e de nada me terei falta. Então Davi ele levava suas ovelhas para apacentar em verdes pastos verdejantes, ele dava pastagem verde para as ovelhas, ele levava as ovelhas para beber água em riachos tranquilos. E com muito cuidado. Com muito cuidado, porque a ovelha não pode tomar água em água corrente, barulhenta, porque senão ela não ouve a voz do pastor. Impressionante. Então isso é impressionante. A ovelha ela tem que ouvir a voz do pastor, ela tem que estar atenta ao migrador, ao lobo, né, ao coiote. Então ela, quando o pastor fala com ela está atento. Então o pastor é para isso. É uma conexão, né? É uma conexão, né? Está vinculado à vida espiritual, irmão Eduardo. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, né? Principalmente nas nossas palavras. Ela tem poder, né? Para abençoar e para amaldiçoar. Para amaldiçoar, né? E tem muitas pessoas machucadas hoje na igreja. Então, eu estava conversando com o irmão Fernandinho, nosso amigo aqui, companheiro, de longas datas, que nós somos pastores, temos que prestar muita atenção, tomar muito cuidado, né? Com o que nós falamos, porque para nós não machucarmos as ovelhas. Então, isso é importante, porque o prazer da ovelha está na casa do Senhor. Eu acho que não tem muito efeito, pastor Emerson, quando um membro ele te fala uma palavra meio que te deixa constrangido, de que um sacerdote, um pastor. Que se o pastor não souber te falar uma palavra para você, sim, você sai chateado, você sai muito que chateado. O membro, ele vai falar com você, você vai superar e tudo. Então, acho que tem esse peso. O pastor em si tem um peso na hora da pronúncia, né? Sim, tem um peso. A palavra do pastor, ela tem um peso e nós temos que tomar cuidado. Como acabei de dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a Bíblia, nós somos embaixadores. Então, Paulo instruiu Timóteo, né? Para ser um bom pastor, né? Para que ele fosse bem, né? Como um pastor. Como líder, né? Como um líder, né? Daquele trabalho, daquela igreja, daquele povo. Então, o líder, ele tem que somar, ele tem que ganhar, não é verdade? Então, eu pastoreei 9 igrejas no Brasil, aprendi muito. E não quero mais cometer alguns erros que eu cometi no passado. Então a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Sim. E nós temos que ter comunhão com os outros, não é verdade? É isso aí. Eu glorifico a Deus porque todas as ceias que eu ministrava, eu pedia perdão para a igreja e peço, não vejo dificuldade para isso. Porque nosso coração... Isso é um ato de humilhação no sentido de eu preciso de perdão, Senhor. Sim. Estou aqui diante do teu povo
Igreja, me perdoa pelas minhas dificuldades, a minha falta de compreensão, isso e aquilo. Se a gente não fizer isso... É porque aquilo que você não quer para você, você não quer para o próximo. Sim. E a Bíblia nos ensina, nesse texto bíblico da ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo, Sim. e assim coma desse pão e beba desse cálice. O homem precisa fazer uma autoanálise. Precisa fazer. O pregador, o pastor, Exatamente. o líder que está ali com a igreja precisa fazer uma autoanálise. Eu estou fazendo bem, estou trabalhando bem com a igreja, o que é que eu preciso mudar? Ouvir o grupo da liderança para ter uma direção melhor, né, pastor Emerson? Exato, é porque nós trabalhamos em conjunto. Né? Isso, a obra de Deus, ela precisa crescer. Nós não podemos ter divisão na obra de Deus. E ninguém trabalha só, né, pastor? Ninguém trabalha só. Na obra de Deus. E quando você vê alguém falar, eu sou capaz para isso, capaz para aquilo, eu faço sozinho, pode tomar cuidado. Então, nós observamos que a obra de Deus precisa de cooperativismo. Cooperativismo, é isso né? aí. A obra de Deus Essa é a precisa palavra. crescer. O corpo, né? O corpo. Nós estamos ligados em todos os Cristo. membros. Não só dos membros. E é tão gostoso quando você vai na igreja para adorar a Deus, você sai em comunhão com os irmãos, você volta para sua casa alegre, feliz, né? Porque Deus falou com você, você tem comunhão com o irmão, você deu paz do Senhor para ele. Então, isso eu aprendi, o irmão Eduardo, pedir perdão para a igreja, os irmãos pedir perdão para os outros, todo mundo participar da ceia com aquele fervor espiritual na presença de Deus. Com temor, né, pastor? Temor, Provérbios capítulo 7, versículo 1, né? No temor do Senhor. Então precisamos ter temor de Deus, respeitar uns aos outros, né? Porque nós somos limitados, né? Então, é gostoso quando você sente esse calor, né? O calor do Espírito Santo na nossa vida, você abraçar o seu irmão, você dar paz do Senhor para ele alegre, feliz. Mas é tão triste quando você vê um irmão no canto, triste, cabisbaixo. Isso não é bom, né? Então, a igreja sofre com isso. Precisamos ter muito cuidado. É isso aí. E pastorear não é fácil. Não, pastorear não é uma fácil. obra árdua. E eu costumo dizer que pastorear é dedicar sua vida por Cristo. Porque a luta é grande, os problemas é grande, mas também é prazeroso. É prazeroso, é gostoso. Dedicar a sua vida para a obra de Deus faz você crescer como homem, crescer como cidadão, aprender a hierarquia de autoridade, respeitar as pessoas em sua volta. Porque não adianta eu só respeitar o líder maior. Vamos supor, eu estou num governo e eu, como é que fala? Respeito o presidente, mas o vice-presidente é desrespeitado. Tem que ser um conjunto, um trabalho unido, para que a igreja ou qualquer coisa na sua vida desenvolva. Você está fazendo para Deus, né? É isso Sim, a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra, né? Eu acho que o É pastor isso ele aí. está trabalhando para Deus. Sim, ele sim. está sendo um discípulo, canal, né? Um canal de Deus. Acho que Deus, o pastor e a igreja. Então, se ele tem esse ser acima dele, então para que... Acho que tem que ser diferente. Tem que ser diferente um com o outro. Tem que ser diferente, sim, com certeza, irmão Eduardo. Porque é o seguinte, acho que você lembra da palestra de obreiro que eu falei, é uma hierarquia a obra de Deus. Sim. Nós temos que respeitar uns aos outros, né? Assim como o Senhor Jesus nos deu essa autoridade, Nos deu autoridade. de ser respeitado pelos nossos liderados. Não é porque eu sou o líder maior que eu vou desrespeitar os meus liderados, não. Então o cooperador, ele sabe a função dele de cooperar na obra, o diácono, ele sabe a função dele de ser um diácono na obra, o presbítero, ele conhece a função dele, o evangelista, na verdade, a função dele de evangelizar, ganhar almas. E o pastor também ele tem que saber a função dele de pastorear, né, de liderar o rebanho. Não é impor autoridade maior, um jugo pesado sobre os seus liderados, não. Então, nós somos autoridade de Cristo, somos embaixadores de Cristo, então a obra de Deus, ela funciona assim. E quando você trabalha em sintonia, o reino de Deus cresce, a obra cresce. Exatamente. Né? E você vê o trabalho fluir para a glória de Deus. Você vê o brilho nos rostos dos irmãos. Exatamente. É isso aí. Porque é triste quando você fala uma coisa para o seu filho e ele entristece e ele sai chorando, vai para o canto e fica lá. O que você vai fazer para amenizar aquilo lá ou para cativar ele? Você vai adular ele, meu filho não é assim, papai talvez foi pesado, né? E assim é na obra. Temos que ser flexíveis na obra de Deus, né? Temos que ser. Jesus falou que o jugo dele era o quê? Suave. O fardo era leve, então ele não colocou jugo pesado em ninguém. Em ninguém. Então a obra de Deus é em sintonia, é gostoso fazer a obra de Deus, é magnífico pastorear, né? A gente sente saudade, estamos num período aí fora do pastoreio, nós estamos pastoreando a igreja, mas eu creio que Deus tem uma chamada e tudo acontece na hora de Deus,
E nós estamos à disposição. Vou dizer igual o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. É isso aí, pastor Emerson. Tem que se entregar para que o Senhor faça a obra na sua vida. É isso mesmo. Pastor Emerson, o senhor tem a lembrança, o senhor lembra do momento que alguém ganhou o senhor para Jesus? Eu lembro, eu nunca esqueço da minha conversão, porque é magnífico quando você é evangelizado, quando alguém fala do amor de Cristo para você. Isso é um marco. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe na fé, irmã Lenira de Paula, que ganhou toda a família da minha esposa para Cristo. Ela me evangelizou e falou do amor de Jesus para mim. E logo ela nos conectou na obra de Deus. Ela nos discipulou, passamos por um discipulado, nossa mãe na fé. E como é que é o nome dela mesmo? Irmã Lenira de Paula. Irmã Lenira de Paula. Lenira de Paula. Exato. E uma mulher de fibra. E Deus usou a irmã Lenira para nos evangelizar. E, para a glória do Senhor Jesus, Deus nos agraciou e estamos aqui hoje. Abrimos o coração para Cristo. E Deus trabalhou em nossas vidas. Uma mulher que nos discipulou, nos ensinou. E trabalhamos muitos anos juntos na obra de Deus. Ali na igreja onde o pastor Jonas hoje é pastor, CPA 4, primeira etapa. E fomos líderes de jovens, líderes de missão. Trabalhamos com evangelismo. Trabalhamos com as crianças, fomos líderes em vários departamentos. Então nós crescemos na obra de Deus. Isso é gostoso. Glória a Deus. Quando você tem essa oportunidade de fazer algo para o Senhor, você aprende. Então eu glorifico a Deus pela vida da irmã Lenira, que foi um marco na minha vida. Eu lembro dela até hoje, oro por ela até hoje, pela sua família, porque ela foi um instrumento de Deus para a minha vida. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Temos que ser gratos, né, Eduardo? Porque um dia alguém pregou o evangelho para nós. Fomos alcançados pela palavra. Pela palavra. Então isso é magnífico. Esse dia eu falei na igreja sobre a janela 10x40, na linha do Equador, quantas pessoas que ainda não conhecem a palavra, né? Estão ali esperando. Então Cristo falou que enquanto todos não ouvirem a palavra, não será o fim. Então é gostoso quando você alcança alguém com o poder da palavra e essa pessoa abre o coração para Deus e você ganha aquela alma para Cristo e você cuida dela e você vê ela crescer na graça, no conhecimento, no ministério. Então isso é gratificante. Pastor Emerson, qual é o seu maior sonho no Evangelho? O meu maior sonho no Evangelho, irmão Hélio, é continuar fazendo o id imperativo de Cristo, é ganharmos para o reino de Deus, né? Jesus disse que o reino dele não é comida nem bebida. Então isso é gostoso quando você evangeliza, você ganha almas para o reino de Cristo, porque a Bíblia diz que no Salmo 62, versículo 11 e 12, uma coisa diz Deus, duas coisas ouvi, que todo o poder pertence a Ele, e Ele retribuirá a cada um galardão segundo as suas obras. Então quando você faz a obra para Deus, você trabalha para Deus, Ele responsabiliza pela sua vida. Né, irmão Eduardo? Então isso é gostoso. Você não está trabalhando para Cristo querendo algo em troca. Não, o reino de Deus não é assim. Você está trabalhando para Deus porque você tem uma chamada, você tem um fervor espiritual, né? O Espírito Santo de Deus faz isso na vida do homem. E você vê, né, almas se rendendo aos pés de Cristo, então isso é gratificante. É gostoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem preço, Wellington. Não tem preço. O que é ver uma alma render aos pés do Senhor. E render mesmo, chorar. Você vê ali a diferença. Não é você fazer o apelo, a pessoa aceitar Jesus, e não. Você vê a chama, né? Quebrantamento, né? Quebrantamento de coração. Me lembro, irmão Eduardo, que eu fui pastor numa cidade interior, no Vale do Araguaia, Ribeirão Cascaleira. Nós pegamos o trabalho ali com alguns membros e nós tínhamos um período de oração das 4 às 7 da manhã. E ali na frente da igreja, na porta da igreja, a porta ficava aberta, várias pessoas desciam, vinha dos bares, vinha das boates, embriagados. Eu saía da igreja, ia lá para a porta da igreja esperar aquelas pessoas, evangelizar elas. Hoje nós temos filhos na fé que são dirigentes de oração, são obreiros na casa do Senhor, então isso é gratificante. Glória a Deus. Né? Você fazer alguma coisa para Deus e ver Deus cumprindo a chamada do seu ministério e o nome do Senhor sendo glorificado. Glória a Deus. Isso é importante. Deus, ele escolhe e capacita. E capacitou o Senhor para essa grande obra. Como eu já disse antes, não é fácil. Não é fácil. Mas é uma obra que, prazerosa, como já disse. Qual é o seu
seu desejo de evangelismo, de trabalho, de igreja? Vamos falar de igreja aqui nos Estados Unidos. Qual o seu sonho que o senhor planejou para os Estados Unidos? Alcançar... O que Deus lhe deu para os Estados Unidos? Deus tem me dado várias oportunidades, e o meu sonho maior é o que nós estamos acabando de dizer, evangelizar esse povo. É ver Deus trazer um novo avivamento para a América. Glória a né? Deus. Principalmente para Bridgeport, e vida ser alcançada através do poder do Evangelho. Então, quando Deus chama, ele capacita. A Bíblia diz no Salmo 113, versículo 7, que do pó Deus levanta o pequeno, e do monturo Deus ergue o necessitado e faz ele assentar no meio dos príncipes e príncipes do seu povo. Então, esse é um versículo-chave da minha vida, né? E eu espelho muito na vida de Davi e de José, que Deus fez através da vida desses grandes homens, de Moisés. E assim eu sei que Deus vai fazendo nossas vidas nessa cidade aqui. Deixar bem claro, pastor, o senhor não veio para a América para dirigir igreja, o senhor não veio para a América para assumir uma igreja, não. O senhor veio para a América, um período que o senhor... Conta aí mais que a gente já ouviu. Conta aí para pessoas que estavam ouvindo, vai ouvir a gente, tá ouvindo aí. Irmão Eduardo, Deus nos fez promessa de estarmos na América, pisar os nossos pés nesse país magnífico, país de oportunidade. E eu não vim com nem intuição de dirigir trabalho, dirigir igreja, mas todavia a gente tem cumprido o ID do Senhor Jesus, né? Então, se Deus amanhã ou depois, futuramente, tiver algo extraordinário para nós, ou está na frente de alguma obra, nós estamos à disposição. Foi o que eu disse aqui para os irmãos, eis-me aqui, não é verdade? É isso aí. Então eu tenho a convicção da minha chamada, eu tenho a convicção da chamada de Deus na minha vida. Então o meu prazer é ganhar almas, é fazer o reino, anunciar as boas novas do reino e ver almas sendo impactadas através do poder da palavra. Somar para o reino de Cristo, né? É somar. Somar para a igreja de Cristo Crescer. Crescer, Então, o reino de Deus exatamente. precisa crescer na face da terra, né? E todos precisam saber que Jesus é o Cristo. É o Senhor. E Ele está voltando, né? Então, sabemos que Jesus está voltando, vem buscar uma igreja Santa, lavada, e remida no seu sangue. no sangue do Cordeiro. Então, nós estamos esperando a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Eduardo. Então, nós temos que estarmos atentos. Sabemos que precisamos trabalhar, conquistar, né? Ter projetos, mas estar bem, estar em comunhão com Cristo, porque Jesus está voltando. Sim. É isso aí. Esse é o objetivo da igreja. Se preparar cada dia e estar na fila do aperfeiçoamento dos santos, esperando a vinda de Cristo. Glória a Deus. Se o senhor, do tempo de conversão, se fosse hoje, o que o senhor mudaria no seu andar com o Evangelho? Tem muitos pontos que a gente gostaria de mudar, né? E um deles é impactar vidas. É o que eu sempre digo, a gente precisa de recurso para fazer algo melhor para o reino de Deus. Então a gente vai amadurecendo, vai aprendendo e sabemos que isso é gostoso, você transmitir a palavra com segurança para almas que precisam ser alcançadas. Como disse Paulo, né, pastor Emerson? Eu não venho com palavras de persuasão, Não. mas palavras de poder. Palavra de poder, de E autoridade. é isso que tem que ter autoridade, a palavra de poder, que impacta. Você não vê mais o impacto do Espírito Santo. Nós hoje muita historinha, muitos filósofos, né? E estão esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho genuíno. Então, quando você prega, sabemos que Jesus salva, cura, transforma, batiza e ainda escreve o nome do homem no livro da vida. Glória a Deus. Então é isso que Deus quer nas nossas vidas como homens de Deus. E eu sei, eu conto com os irmãos. Eu tenho um projeto de um grande trabalho de evangelismo nessa cidade de Bridgeport. E eu sei que Deus vai abrir as portas no momento Deus certo. vai fazer, Nós vamos impactar essa cidade com grandes cruzadas para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Emerson, mais uma pergunta para o senhor. Quando o senhor chegou nos Estados Unidos, qual foi o que o senhor percebeu que não era da maneira que o senhor pensava? A gente leva um impacto, um choque, né? O senhor pode descrever? Chegamos, tudo diferente, cultura, a comunhão, o ritmo é diferente. Então você leva um impacto, você leva um choque. E até você adaptar com tudo isso, demora meses, né? Demora anos. Mas Deus está nos dando graça, nos abençoando e estamos entrando no ritmo da América e sei que coisas melhores virão para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Pastor Emerson, dê uma palavra para esse povo que irá nos ouvir, uma palavra de Deus.
principalmente para os jovens aqui na cidade de Bridgeport e todos os ouvintes do nosso podcast. Maravilha, glória a Deus por isso, os nossos amados ouvintes, irmãos em Cristo estão nos ouvindo, todo esse público maravilhoso, né? Sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então Deus não quer que seus filhos se percam, que a humanidade se perca, que os nossos jovens se percam. Então Deus quer que os nossos jovens, a humanidade, esteja ligado no trono, coração voltado para Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4:13, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a função adversária é o quê? É matar, é roubar, é destruir. Romanos capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu glorifico a Deus que Deus tem alcançado jovens, né? Deus tem alcançado vidas, famílias, através do poder do Evangelho. Então precisamos desempenhar com qualidade, com excelência, a palavra de Deus. E sabemos que Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Deus não quer que ninguém se perca, né? Foi o que eu disse agora há pouco. Nós estamos na fila do aperfeiçoamento dos santos. Então eu glorifico a Deus pela vida dessa juventude. Se eu fosse um jovem hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a capacidade que Deus me deu, eu não perderia tempo na obra de Deus. Eu influenciaria mais jovens ao poder da palavra, ao poder do Evangelho, né? Estar na presença de Cristo, a participar de palestras, de ter conhecimento. Conhecer a Deus, né, Conhecer a Deus acima de todas as coisas, né, irmão Eduardo? Sim. Então nós precisamos ter tempo para que isso aconteça. Então a minha palavra para os lares, para as famílias, né, para os empresários, para o nosso prefeito, para o nosso presidente de cada país, que está na liderança de cada país, cada cidade, cada pátria, abrir o coração para Deus, né? Porque Deus acima de tudo, Deus, sem Deus não somos nada. Como então, diz a palavra de Deus, né, pastor Emerson? Estou à porta e bato. Deus não é invasor, né? Deus não é invasor. Então ele está batendo. Se o pai de família, o jovem, a mulher, o homem abriu o coração para Deus, ele vai entrar e vai cear, ele vai fazer morada. Vai fazer morada. Por isso que a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós ouvimos a palavra, irmão Eduardo, irmão Hélio, Fernandinho, ela faz efeito aos nossos corações. Sim? E o jovem que conhece a Deus, ele tem mais força para viver, né, em pleno século que nós estamos vivendo, tribulações, lutas, discórdias, né, muitas guerras, muitas pelejas, dissensões. E o jovem que tem o conhecimento de Deus, tem Deus na sua vida, tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai ter força para romper com fé e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. Glória a Deus. É isso aí, pastor Emerson. Hoje temos uma dificuldade porque os jovens estão muito influenciados pela negatividade do mundo, envolvido nas drogas, no alcoolismo e acaba entregando a sua vida muito fácil para o diabo. Muitos fatores que traz hoje aos jovens a se matarem espiritualmente, fisicamente, né? Você acabou de dizer, são muitos fatores, a droga hoje, a bebida, as farras. Então, são coisas que o inimigo estão lançando, os pratos e lentilhas para dispersar a humanidade da presença de Deus, né? Porque Deus não quer que ninguém se perca, meu Eduardo. Deus nos fez para semelhança e imagem dele, para sermos adoradores. Sim. Né? Esse dia eu fiz uma pergunta para alguém. Se o adversário, Lúcifer, né, conhecido como o diabo, chegasse perante o trono de Deus e pedisse perdão para Deus hoje, Deus perdoaria ele? Sim ou não? Boa. Não. Deus não perdoaria ele, por quê? Porque a sentença dele já foi marcada. Sim. Então é por isso que o inimigo quer destruir o meu lar, a minha família, o seu lar, a humanidade. Porque ele sabe que Deus nos perdoa, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Né? Misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então nós somos sensíveis. Então Deus nos dá oportunidade, porque somos seres humanos. A sentença dele já foi marcada. Já foi marcada, já foi sentenciado. Então para ele não tem mais volta. E nós temos oportunidade todos os dias para nos redimir, pedir perdão para Deus e continuar servindo a Ele e glorificando o nome do Senhor. Verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Emerson, mais a última pergunta para o senhor. O senhor chegou nos Estados Unidos sem o sonho, como o senhor já falou aí, de trabalhar, mas como o senhor já já tem a semente do Evangelho plantada no seu coração, está disponível para trabalhar na obra de Deus a qualquer momento que Deus o chamar.
Bom, Se Wellington, Deus chamasse o senhor hoje para dirigir uma igreja, o que o senhor falaria para Deus? eu estou pronto. Desde quando eu aceitei a Cristo, Deus me fez uma chamada. Eu estou pronto, eu falo todos os dias, sem medo de errar. Deus não conta com homem covarde, nem com mulher covarde, com aqueles que se alistam na obra de Cristo. Então, se Deus falar para mim hoje, eu estou pronto para novamente engranjar na obra de Deus, militar e pelejar em prol o evangelho, o reino de Deus, defender a causa. Então, eu glorifico a Deus por isso, porque aonde Deus me deu a oportunidade, eu prego o evangelho, nos becos, nos valados, prostíbulos, bocas de fumo. Onde Deus mandou, nós fomos. Então, se Deus tiver algo extraordinário para nós hoje, eu estou pronto para a glória de Deus. Glória a Deus. Anunciar os corações, as vidas que precisam, porque a Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então sabemos que as vidas estão aí precisando. E vamos sair das quatro paredes e vamos continuar pregando o evangelho. E o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória de Deus. João 15, eu sou a videira. Meu Exatamente. pai é o lavrador. É isso aí, Eduardo. Isso é magnífico, né, Eduardo? Então é isso aí. Ele é a videira verdadeira. Nós estamos enxertados da videira verdadeira e estamos prontos para combater o bom combate. Como diz Paulo, né, pastor? Como diz Paulo, fazer a obra de Deus e esperar a vinda de Cristo. Tem muita gente que precisa, viu, pastor? Tem muita gente. Tem muita gente. E Jesus está voltando, né, pastor? E não deixar aqui só algo que precisa ser feito, irmão Eduardo, irmão Edson. Quero pedir ajuda dos irmãos. Eu quero desempenhar um grande trabalho de evangelismo na cidade de Bridgeport. Eu conto com os irmãos, eu conto com a ajuda de vocês. Glória a Deus. Nós vamos estabelecer um carro de som aqui nesse Bridgeport. Sim. E nós vamos impactar esta cidade para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, queremos agradecer a todos vocês que irão ouvir e já estão vendo esse áudio e vídeo aqui do WB Podcast. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Eduardo. Quero agradecer o pastor. Obrigado pelo convite aí, tá nos presenciando com a tua presença aí. Muito obrigado mesmo. O bate-papo aqui foi legal. Foi bom. Foi bênção de Deus. Porque é isso que o ouvinte quer. Ele quer entender e quer ouvir a palavra de Deus. E conhecer a Deus, né? De maneiras... Então entra lá no nosso canal. Não esquece de dar o link. Dá lá um like lá. Escreva lá, nos ajude a levar a palavra de Deus. Queremos agradecer, como já disse, aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer aos nossos cooperadores, Fernando, que está aqui do nosso lado, que é o comandante da mesa de som, áudio e vídeo. E temos ali também no Brasil... O Gustavo. Gustavo é o homem da edição. O capitão da edição é o Gustavo. Obrigado, Gustavo. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Queremos agradecer... Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe, irmão Hélio, irmão Eduardo, pela oportunidade que esse programa possa ser um canal de bênçãos para a vida daqueles que necessitam, estão precisando. Glória Deus a Deus. abençoe. Amém. Deus abençoe.